Senhores, estamos falando sobre os requisitos da denúncia ou queixa. Falamos que a necessidade de descrever os fatos, contar a historinha. Nessa historinha tem que ter autor, vítima, dia, local, horário, a forma de como foi feito. A ausência disso causa nulidade da denúncia, inépcia da denúncia. O que o juiz faz quando isso acontece? Olha na linha do tempo, ó. Ó, terminou o inquérito policial. O Ministério Público oferece denúncia. O juiz analisa. Se não tem esse requisito, sabe o que o juiz vai fazer? Ele rejeita a denúncia por ser inepta, por não descrever os fatos, tá bom? Outro requisito? Qualificação do acusado. Qualificação do acusado. Coloca aí, 2 pontos. Informações necessárias para individualizar o autor do fato. Individualizar o autor do fato. Pessoal, alguém vai constar no polo, o Ministério Público ou a vítima, fará uma acusação, denúncia ou queixa ao juiz. Ó, conta a historinha aí, viu? Agora, contra quem? Réu ou querelado? Contra quem? Esse quem tem que estar descrito aqui, ó. Ora, como é que você individualiza? Primeira regra pelo nome, né, pessoal? Como é que você individualiza o ser? Pelo nome. Nessa qualificação, então, entra aqui, ó, nome, filiação, endereço, documento. Nome, filiação, endereço, documento. Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem oferecer denúncia contra o Mané Pereira, vírgula, nascido no dia tanto de tanto, filho de fulano e cicrano, residente na rua tal, portador do RG e CPF, qualificou o acusado. É indicação de informações para individualizar. Agora veja que você colocou. Não é só o nome, RG, CPF, endereço, porque às vezes o MP não tem isso. Então, indicação de informações, pode ser apelido, não precisa ter o nome completo, pode ser alguma característica física, tá certo? Porque senão o cara cobra na prova para você que a ausência do nome completo ou do CPF ou do RG do acusado torna a denúncia nula. Não. Se tiver qualquer informação, apelido, característica física, para chegar no sujeito, tudo bem. Não pode o Ministério Público fazer assim, ó. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem oferecer denúncia contra João de Tal. Quantos João nós temos no Brasil? Agora, João de Tal, vírgula, filho de Severina André, já vai chegar nesse cara. João de Tal, conhecido como apelido, residente na... Por quê, pessoal? Por que disso? Porque nós temos um princípio na ação penal, seja pública ou privada, chamado princípio da intranscendência. Você tem que chegar na pessoa, senão vai acusar a pessoa errada, tá bom? A ausência disso aqui, inépcia. Ó, a qualificação, pode completar aí, ó. A falta de qualificação da inépcia. Pessoal, a falta. Porque se tiver incompleta, mas se tiver elemento para chegar no sujeito, está valendo. Só tem o primeiro nome, mas tem o endereço, então não dá mais, não tem problema. Porque lá na frente, pessoal, quando tiver na audiência de instrução, antes de qualquer coisa, quando o juiz vai conversar com o réu, por isso que o interrogatório, nós estudaremos isso, o interrogatório tem 2 partes. O juiz fala assim, ó, ou a juíza, qual o seu nome? João Aparecido Medeiros. Ah, lá na denúncia estava João de Tal. Completou já. Entendeu? Qual o seu RG? Seu CPF? O senhor reside onde? Já foi preso?
Já foi processado? Nome do pai, nome da mãe. Essas perguntas feitas para o réu, ele não tem direito ao silêncio. Ah, mas opa, o réu não tem direito de silêncio? Tem, mas quando estiver qualificando o réu, ele não tem direito ao silêncio, pessoal. Por isso que o interrogatório tem duas partes. A primeira parte é sobre a pessoa e a segunda parte, que é um emendado no outro. A hora que o juiz termina a qualificação, fala assim, ó, agora eu vou ler para o senhor a denúncia e já advirto o senhor que o senhor não é obrigado a responder, tá bom? O senhor vai responder? Mas antes ele foi, tá bom? Classificação do crime. Classificação do crime. Classificação do crime. Classificação do crime, tranquilo, pessoal. Indicar o artigo de lei penal, indicar o artigo de lei penal que versa sobre o fato narrado. Que versa sobre o fato narrado. Senhores, tem que ter um artigo, porque se não tiver o artigo, o fato é atípico, pô. Ó, se o Ministério Público contou uma história linda, mas ó, e aí? E aí? E aí? E aí? É como se você falasse, e aí? O que essa mulher que jogou a cerveja no cara lá praticou? Você está buscando o tipo penal, e aí? E aí? Se eu subtrair o celular dela com violência ou grave ameaça, lá no final, promotor, você tem que dizer que o crime praticado por Marciano está descrito no artigo tal. Quando ele fala isso, ele está classificando o crime. Esse é apontar o artigo. Olha o que os caras já inventaram. Marciano, se apontar o artigo errado, pode o juiz rejeitar a denúncia? Ó, apontou o artigo errado. Tá? Como assim? Ó? O Ministério Público era para pedir a condenação no 157, pediu no 155. Não tem problema, pessoal. Então, coloca aí, a classificação errônea, a classificação errônea, a classificação errônea não é causa de inépcia. A classificação errônea não é causa de inépcia. Sabe por que não é, pessoal? Porque se o Ministério Público errou aqui, o juiz vai consertar na sentença. Lá na sentença é o momento certo que o juiz fala, não, esse crime não é o artigo tal, e sim o artigo, tá? Claro que dependendo da situação, o processo dá uma rezinha. Ô, Ministério Público, corrige esse trem aí. Mas lá na frente, é a famosa mutatio libelli, que é mudança do fato. Mas isso aí não é neste momento, tá bom? Para explicar para os senhores. Rol de testemunhas. Rol de testemunhas. Pessoal, no processo, tudo tem prazo. Tudo tem um momento de gritar. Passou, acabou. Não é isso? O cara foi condenado. Começa 1, 2, 3, 4, 5. Fechou o fórum, que agora é PJE, 23 horas, 59 minutos, cravou, meia-noite, transitou em julgado. Já era. Tudo tem prazo. Também aqui tem prazo na denúncia, ó. Ora, o Ministério Público, quando você realizar a denúncia, quando você ofertar a denúncia protocolar, na denúncia, se você quiser ouvir algumas testemunhas lá na audiência, você já tem que arrolar agora. Arrolar significa relacionar. Porque se o MP esqueceu e lá na frente ele lembrar, o juiz acata se quiser. Não, não vou ouvir. Você perdeu o seu momento. Perdeu o seu momento. Da mesma forma, a queixa-crime também tem que ser no momento da queixa para ofertar. Muito bem. Coloca aí, falta de testemunha. Falta de testemunha. Falta de testemunha. Falta de testemunha. Não vicia a denúncia. Não vicia a denúncia. Senhores, ó, olha, agora você olha aqui, ó. Não expôs os fatos. Vicia, é vício.
Não classificou, não qualificou o acusado, é vício. Não classificou o crime, nada, é vício, classificou errado, tá bom, não tem problema. Não arrolou testemunha, tá bom. Se não arrolou testemunha, significa que a parte que acusou está dizendo que não tem testemunha para escutar lá na frente. Beleza? Aí o cara vem dizer para você que a falta do rol de testemunha autoriza o juiz a rejeitar a denúncia. Falso. Não. Tá? Recebimento. Recebimento. Recebimento do quê? Recebimento da denúncia ou queixa. Na linha do tempo, ó, que nós estamos estudando, ó. Pula o inquérito policial já, ofereceu a denúncia ou a queixa, o juiz vai receber ou rejeitar. Ele recebe ou rejeita. Estamos estudando recebimento. Coloca aí, ó. Recebimento, 2 pontos. Irrecorrível. Irrecorrível. É isso mesmo. Se cair na prova dizendo para você que o despacho, a decisão que recebe denúncia, cabe recurso tal. Falso, não cabe recurso, não tem recurso. Recebeu, não tem recurso. O cara vai responder ao processo. Se ele quiser arquivar esse processo, ele vai ter que entrar com habeas corpus para trancar a ação penal. Mas não tem recurso, tá bom? Da decisão que recebe denúncia ou queixa, não tem recurso. Rejeição. Rejeição. O juiz recebe ou rejeita, pessoal. A rejeição está lá no artigo 395, as hipóteses de rejeição. Tá? Pessoal, se o juiz rejeitar a denúncia, cabe ao Ministério Público entrar com recurso. Opa, então a rejeição tem recurso. A rejeição, que é o não recebimento, cabe recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito, conhecido como rese. Rese, ou res, mais conhecido como rese. Recurso em sentido estrito. Tá? Recurso em sentido estrito. Qual o prazo? 5 dias. 5 dias. Rejeitou a denúncia, o MP tem 5 dias para entrar com rese. Vai para o tribunal e o tribunal analisa se vai receber ou não a denúncia. Então, moral da história, pessoal, sobre a ação penal indica a alternativa correta. A decisão que recebe ou rejeita a denúncia caberá a rese. Falso. A que recebe não cabe, a que rejeita cabe. Pode, muito bem. A vítima pode, ó. O que serve para a denúncia também serve para a queixa. Muito bem, tá? Queixa crime, estou pulando já, ó. Já estudamos. Beleza? Tudo que estamos para a queixa, estudamos para a denúncia. Vai mudar aquela questão do prazo, tal ali, né? Senhores, caminhando para o fim, renúncia. Estudaremos agora 3 institutos, pessoal. Ó, renúncia, tá? Perdão e perempção. No final, você tem que estar tranquilo, claro para você, o que é uma renúncia, o que é um perdão e o que é uma perempção. Perdão do ofendido. Porque tem perdão judicial, tá? Perdão do ofendido. Já digo para você o seguinte, pessoal. O que adianta a vítima renunciar aqui, ó? A única renúncia da vítima aqui é quando ela retrata aqui, não é isso? O resto, renúncia. A vítima perdeu. A vítima perdoou. E daí? Na ação penal pública, pouco importa a renúncia, o perdão ou a perempção. Na ação penal pública só vai importar a retratação da representação. O resto é irrelevante. Então, esses institutos se aplicam aqui, ó.
ação penal privada, tá? O que é a renúncia? Vamos lá? Renúncia. É a desistência de dar início ao processo. É a desistência de dar início ao processo. Que, na verdade, seria mais correto dizer assim, ó, é a desistência de propor a queixa. Mas é a mesma coisa. Desistiu de iniciar, desistiu de propor. Marcelo, como que alguém vai desistir? Sim, você quer ver? Ó, eu pratiquei uma calúnia contra a colega. Quanto tempo ela tem para me processar, para iniciar o processo, a partir do momento que ela sabe quem é o autor? 6 meses, cara. Tá bom. Eu pratiquei uma calúnia contra ela. 1, 2, 3... No 4º mês, e eu fico sabendo, ela está falando para todo mundo aí que vai me processar. Cara, eu vou fazer concurso da polícia, vou cair na investigação social, isso aí vai dar M para mim. Vou lá e, para com isso, tal, me perdoa, foi uma bobeira, te pago tanto. Tá bom. Não vou te processar. Você não vai me processar mesmo? Vai. Senhor, você me dá um documento falando que você não vai me processar? Só para questão de eu resguardar. Não, tudo bem. Mas você me paga? Sim. Eu dou ali para ela um cheque, sei lá, ela me dá um documento, ou não precisa de pagar, não. Ela vai dar um documento dizendo que renuncia ao direito de queixa. E eu guardo isso aí. Vamos imaginar que ela se arrepende, pessoal. Fala, quer saber? Eu vou processar o Marciano. Que na hora que ela inicia o processo, eu toco lá o documento. Opa, juiz, ela já abriu mão de dar início. Então, ela sequer podia iniciar o processo. Então, a renúncia, pessoal, é quando a pessoa desiste de dar início ao processo. Daí a diferença do perdão, que eu nem estou explicando ainda, mas só para você ter uma noção. Você nem precisa anotar do perdão. A renúncia abre mão do direito de iniciar. Aqui, o processo está andando, ó. Está caminhando para uma sentença. Já deu início. Pessoal, você concorda comigo que se o processo iniciou, é porque não teve renúncia. Porque se tivesse tido renúncia, sequer tinha iniciado. Não é isso? Não, o processo iniciou. Para com isso, tal, isso aí vai me estragar, piri parará, vai me atrapalhar. Desiste desse trem. Isso é o perdão. O perdão é a desistência de continuar com o processo. Daí a diferença da renúncia para o perdão. Uma das diferenças. Entendemos então o que é renúncia? Tá bom. Tá? A renúncia ela pode ser não, ela é unilateral. Tá? A renúncia ela é unilateral. Unilateral. Pessoal, todo processo tem 2 lados. Não existe processo com um lado só. Tá? Porque todo processo, ele vai ter, ó, como nós estamos falando de ação penal privada, o processo vai ter querelante, QTE. Querelante é a vítima, que vai acusar o réu. Mas o réu, em ação penal privada, recebe o nome de querelado, QDO. Querelado, querelante. Guarda bem esse nome, querelante e querelado. Tá? E o juiz julgando. Tá bom, pessoal. Ora, se todo processo tem 2 lados, quando um lado desiste de processar, cabe somente a ele. Ora, pessoal, quem é que dá início ao processo? É o réu ou é a vítima? É a vítima. Ora, se a vítima não quer, não cabe ao réu obrigá-la. Não, você tem que me processar, porque você falou para todo mundo aí que você vai me processar. Eu quero que você me processa para eu provar. Não, você vai me obrigar a te processar? Não, o direito é meu. Por isso que fala que a renúncia é unilateral. Ah, pessoal, passa para o perdão, que eu nem estou escrevendo ainda, mas só para você entender. No perdão, já teve início. Por isso que no perdão, para gerar efeito, ele é bilateral. Opa, porque no perdão, pessoal, quando o querelante fala que vai perdoar o réu, o querelado, o juiz pergunta, e aí, réu, você aceita o perdão? Não aceito. Na renúncia, o juiz não pergunta, e aí, réu? Mas claro que não pergunta, Marcelo, porque nem iniciou, vai perguntar para quem? Isso mesmo, por isso que é unilateral.
literal, tá? Renúncia expressa. A renúncia, ela pode ser expressa ou tácita. A renúncia pode ser expressa ou tácita. Tá ali, ó, vamos para a expressa. Tá? Querelado ou querelante? Isso, ó. Uma pessoa está processando duas. Um querelante, dois querelados. Ó, nós dois praticamos um crime contra ela, tá certo? Ela fala assim, Marciano, você que me ajudou a passar no concurso, você eu não vou processar, mas ela eu vou, negativo. Ou você processa todo mundo, ou não processa ninguém, porque a renúncia, ela abrange todo mundo. Nós vamos falar desse tópico, tá? Senhores, renúncia expressa. A expressa, pessoal. Pode colocar aí, ó. Declaração escrita. Declaração escrita. Dá um documento aí dizendo que você não vai me processar, dá esse documento, já é uma renúncia expressa. Documento escrito. Declaração escrita, na verdade, CPP fala declaração escrita. Tá certo? Agora, pode ser tácita. A renúncia pode ser tácita. Ora, pessoal, na expressa, aqui o documento, eu não quero te processar. Beleza. Na tácita não tem documento, mas coloca aí, ó. Comportamento incompatível. Comportamento incompatível com o exercício. Comportamento incompatível com o exercício do direito de queixa. Você quer ver? Pessoal, ó, ela tem 6 meses para me processar num crime de calúnia, porque é ação penal privada. Eu enjoei de procurar, colega, desiste desse negócio, tal, negativo, negativo, negativo. O que eu faço? Eu sei que ela não pode ver uma festa. O que eu faço? Promovo uma festa na minha casa, cara. Entendeu? E a chamo. Entendeu? Aliás, já saiu como rainha de bateria em várias. O que eu faço? Vou fazer aí um ensaio de carnaval. Tem como você ir? Não, eu vou. Papai esqueceu que ela quer me processar, não é isso? E vai para lá, recebendo um convite para participar na festa, na casa do cara que você vai processar. Esse comportamento seu é incompatível com quem quer processar alguém. O que o Estado entende a lei? Que vocês já fizeram as pazes. Ela vai lá na festa, eu foto para tudo quanto é lado e guardo. A hora que ela me processar, aí, juiz, ó. Mas ela já me perdoou. Já me perdoou, não. Ela já renunciou. Porque só perdoa se iniciou. Ela já renunciou há muito tempo. O advogado dela vai falar negativo. Cadê o documento? Ela não fez renúncia expressa, ela fez renúncia tácita. Indivisível. A renúncia é indivisível. A renúncia é indivisível. Agora sim, aquela que o colega falou. Indivisível. Coloca aí. Ó. A renúncia em relação a um, a todos se estende. A renúncia em relação a um, a todos se estende. Pessoal, é aquilo que a colega falou, ó. Tem uma pessoa querendo processar 3. Tá? Mas ela fala assim, ó, você eu vou tirar fora, tá? Porque você, tranquilo, tá? Mas os 2 eu vou. Não. Ou acusa todo mundo, ou não acusa ninguém. Não pode dividir, é indivisível, beleza? Perdão do ofendido, perdão. Eu não preciso nem colocar para você o prazo da renúncia, né, pessoal? O prazo da renúncia é antes do oferecimento da queixa, porque ofereceu não tem mais renúncia. Né? Perdão agora, ó. Perdão do ofendido. Perdão do ofendido. Vamos lá? É a desistência de prosseguir com o processo. É a desistência de prosseguir com o processo.
Aqui é a desistência de dar início. Aqui já iniciou. Desistência de prosseguir com o processo. Aí você vai dizer, professor, já matei tudo isso aí. Esse aqui é a desistência de dar início, desistência de prosseguir, desistência de finalizar. Nada a ver, tá, cara? Não vai... Nada a ver isso aí, tá? Nada a ver. Deixa isso aí para outra coisa. Desistência de dar início, desistência de prosseguir com o processo. Tá bom? O perdão é bilateral. Aí, opa, a diferença, ó. A renúncia é unilateral. O perdão é bilateral. Bilateral. 2 pontos. Depende do aceite. Depende do aceite. Do querelado. Depende do aceite do querelado. Para você não esquecer, mete um entre parênteses aí, réu. Querelado é o réu, não é isso? Depende do aceite do réu. Só que não se fala réu, é querelado. Do aceite do querelado. Aqui, pessoal, ó o triângulo. Querelante, réu, querelado. Este está processando este. Então é esse que perdoa, pô. Ele é a vítima. Só que como já iniciou o processo, pessoal, nasce para o processado o direito de ter uma sentença, cara. Por isso que aqui é unilateral, porque ele não tem direito ainda, nem iniciou o processo. Ah, como é que é? Você vai dar início a um processo contra mim e do nada você me perdoa? Não, eu não quero seu perdão, não. Quero tocar o processo para no final eu provar a minha inocência e eu virar contra você. Numa denunciação caluniosa, numa calúnia, sei lá, numa ação de regresso. Tá bom? Ora, por isso que ele depende da vontade do outro lado. Tá? Como é que faz? O querelante vai para o juiz e fala assim, ó, estou perdoando. O juiz vai se intimar o querelado. Qual é o prazo para dizer que aceita? Coloca aí 3 dias. 3 dias. O prazo para dizer se aceita ou não, 3 dias. Tá? E vou dizer uma coisa para você. Assim como o perdão pode ser expresso ou tácito, que eu acho que nós não falamos dele, o perdão pode ser expresso ou tácito. Expresso, documento, tácito, conduta incompatível, vou falar dele. O aceite também, tá? Ó, ela está vendo que o processo vai virar contra ela. O advogado falou, ó, acaba com esse trem. Como que eu vou acabar se já iniciei? Perdoa, oferece o perdão para o Marciano. Ela oferece o perdão para mim, eu não aceito. Não aceito. Ela advogada, faz o seguinte, faz uma festa e chama ele na sua casa. Aliás, chama ele para ser o padrinho do seu casamento, do seu filho. Ela me chama e eu aceito. Ela vai juntar no processo, só nós já fizemos as pazes, juiz, ó. Eu ofertei o perdão para ele, não quis aceitar, só que ele aceitou ser padrinho do meu filho, do meu casamento e tal. Ora, então, o aceite também pode ser tácito. Tá bom? Tanto a oferta quanto a dizer se aceita ou não. Senhora, volta aqui então. O aceite tem que ser no prazo de 3 dias. O problema surge é quando ocorre o silêncio. Ou seja, o querelado, o réu, não responde nos 3 dias. Ela oferta o perdão para mim. Senhores, essa oferta do perdão não é lá no bar não, tá? Lembra que o processo está correndo. Se lá no bar ela falou, Marcelo, não quero te perdoar. Eu falei, não, avisa lá o juiz, junta lá alguma coisa, fala no processo. Ela vai falar no processo. O processo está correndo. Ela vai falar, ó, quero perdoar. Sabe o que o juiz vai falar? Intime-se o réu para dizer sobre o perdão. Tudo agora é intimação, pô, já virou processo. Aí o juiz vai, intime-se o réu para falar sobre o perdão no prazo legal, vírgula. Advertindo-o de que o seu silêncio caracterizará aceite. Então, o silêncio, vamos lá, 2 pontos. Caracterizará aceite. Caracterizará aceite. O silêncio caracterizará aceite. Se constar na intimação,
a consequência do silêncio. Se constar na intimação, a consequência do silêncio. Você sacou aí, né, pessoal? Agora vai dizer na prova para você que o silêncio sobre o perdão ofertado sempre caracterizará aceite. Negativo. Ele pode caracterizar aceite ou rejeita. Aceita ou rejeita. Só vai ter aceite se na intimação que mandou para você, réu, está dizendo, ó, se você ficar em silêncio, vai caracterizar aceite. Então, vamos lá. Ó, lá no bar. Marcelo, não quero mais saber desse negócio, tal, quero te perdoar. Dali mesmo eu ligo para o meu advogado, ó, aí, ó, quer me perdoar aqui, tal, o que ela faz? Ó? Pode assinar um negócio aqui no papel higiênico? Não, claro que não. Manda ela juntar isso no processo. Ela junta lá no processo o juiz. Intime-se o réu, o querelado, para manifestar no prazo legal sobre o aceite. Ponto. Esqueceu de colocar nada sobre o silêncio. Se não teve nada de advertência, eu olhei e falei assim, ó, não quero esse perdão, quero tocar. Não vou nem gastar papel, não vou nem responder. 1, 2, 3, quarto dia o juiz toca o processo. Por quê? Porque não constou na intimação. Intime-se o réu para manifestar sobre o aceite, vírgula, advertindo-o de que seu silêncio caracterizará aceite. Se não tiver essa intimação, o silêncio caracteriza o quê? Que não aceitou o perdão, beleza? Expresso, tracinho, declaração escrita. Vou patrolar já, que você já sabe, declaração escrita. Perdão expresso, documento. Perdão tácito. Comportamento incompatível. Tácito. Comportamento incompatível com a vontade, comportamento incompatível com a vontade de prosseguir com o processo. Como assim? No meio do processo, você chama o réu para ser seu sócio da empresa. No meio do processo, você chama o querelado, que é o réu, para ser seu padrinho. No meio do processo, você começou a namorar o querelado, a querelante, se já fizeram as pazes. Perdão tácito. Aí você fala assim, Marciano, tudo bem, Marciano. O expresso aqui eu provo com o documento. E o tácito? Se você colocar aí, ó, prova-se com qualquer meio. Foto, mensagem do WhatsApp, qualquer coisa. Qualquer meio de prova. Admite-se qualquer meio de prova. Junta a foto aí do casamento, do padrinho, né? Abrangência? Abrangência. Coloca aí, ó. O perdão ofertado a um dos querelados, o perdão ofertado a um dos querelados, a todos se estende. O perdão ofertado a um dos querelados, a todos se estende, vírgula. Não surtindo efeito para quem recusar. Não surtindo efeito para quem recusar. Senhor, eu vou apagar aqui, tá? Porque eu já sei que na ação penal privada só que tem perdão, né? Mas vou deixar isso aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Olha aqui, ó. Um cara está processando 1, 2, 3, 4, mais de um, tá bom? Tá? Esse aqui fala para o juiz que quer perdoar este. Então, esse aqui vai e oferta o perdão para esse aqui, ó. Não, você eu perdoo. O juiz fala, opa. O perdão ofertado a um, a todos se estende, ó. Intime-se todos para manifestar sobre o perdão. Agora, a hora que se escreveu, ó. O perdão ofertado a um, a todos se estende, não surtindo efeito para quem recusar. Esse aqui aceitou, este recusou, este aceitou. Sai fora do processo você que aceitou, sai fora do processo você que aceitou, quem recusou, continua com o processo. Beleza? Não surte efeito para quem recusar, tá bom? Perempção. Perempção.
Já te falo o seguinte, pessoal, ó, adianta perdoar aqui, na ação penal privada subsidiária, eu roubei a colega, ela está me processando. No meio do processo, ela me perdoou. Pouco importa o perdão dela, porque o Ministério Público vai fazer o quê? Vai tomar o processo de volta. Então, cuidado, porque os caras vão colocar na prova qual a consequência da renúncia, qual a consequência do perdão numa ação penal privada subsidiária. Nada. Nada. O Ministério Público toma o processo para ele. Entendeu? A vítima entrou no lugar do MP, a vítima resolveu perdoar no processo, ela desistiu do processo, o Ministério Público toma o processo para ele, beleza? Oi? Não. Ah, entendi. Ele é divisível? Não. Porque se ele fosse divisível, só esse aqui seria beneficiado. Porque ele só ofertou perdão só para esse. Continua indivisível. Só que, olha só, como já iniciou o processo, eles têm o direito, eles que os demais, aliás, até esse tem o direito de recusar. Né? O perdão ofertado a um a todos se estende. Daí caracteriza a indivisibilidade. Ou perdoa tudo, ou não perdoa ninguém. Agora, ninguém é obrigado a aceitar o perdão. Tá? Perempção. Cola lá, coloca aí. Ó. Arquivamento do processo. Arquivamento do processo. Em razão de comportamento. Arquivamento do processo em razão de comportamento desidioso. Desídia, né? Desidioso. Arquivamento do processo em razão de comportamento desidioso do querelante. Você já deve estar perguntando assim, mas estudei isso, mas para que presta esse trem? Para que presta? Presta para arquivar o processo, pessoal. Ora, se a pessoa renunciou, ela tem 6 meses, renunciou no primeiro mês, eu guardo aquela renúncia e fico só esperando o processo. Que o processo vem para cima de mim, eu junto, ó, juiz, ó, pode arquivar, ó. Já extinguiu a punibilidade. Então, ó, isso aqui causa extinção de punibilidade. Isso aqui causa extinção de punibilidade. Isso aqui causa extinção de punibilidade. Mas o que é extinção de punibilidade? Tira do Estado o direito de punir. Extinção de punibilidade é retira do Estado o direito de punir. Quando acontece qualquer um desses institutos, o Estado perde o direito de punir e o processo cai no arquivo. Já era, tá bom? Nesta situação aqui, ele deixou de dar início, renúncia. Não quis continuar, perdão. Aqui, aqui não acontece nem isso e nem isto. Digo, não renunciou nem perdoou. Mas o processo, pessoal, ele tem uma sequência, ó. Caminha para a sentença, desde o início. Imagina o senhor que no meio do processo, marcou uma audiência de instrução e julgamento. Lembra que querelante processa querelado. Querelante marcou uma audiência, você tem que ir, tá? Ele não foi, pessoal. Simplesmente, ó, não vou. Por quê? Porque não quero. Não é porque está doente, não é porque está viajando. Não, não quer. O que o Estado entendeu? Esse comportamento preguiçoso, desidioso, desleixado, indica que você não quer mais o processo. Tudo bem que nós estamos aqui, diz o Estado, para prestar o serviço para você, tá, vítima? Numa ação penal privada. Agora, você tem que ser diligente, pô. Não pode ser deixar o processo aí a Deus dará. Isso que é perempção. Às vezes fala que a perempção é uma punição, é uma sanção para aquele que não se comporta de forma diligente. Beleza? Hipóteses. Quais as hipóteses de perempção? Hipóteses. Eu já sei o que é, agora hipóteses de perempção. Olha lá, ó. Deixar de promover o andamento. Quem deixar? O querelante, tá, pessoal? Eu sempre vou partir do pressuposto que quem sofre a perempção é o querelante.
Esquece o querelado. Tá? É quem está acusando. Deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 30 dias alternados. Falso? 30 dias seguidos. Direto, ó. Sábado e domingo, tudo. Marciano, mas quem dá andamento no processo é o juiz, pô. Não, nem sempre, tá, pessoal? Ó, você ofereceu uma queixa. O juiz recebeu a sua queixa. O juiz mandou citar o acusado. O acusado é querelado. Pessoal, lembra que na queixa tem que descrever o fato. Na queixa tem que qualificar o réu? Tá bom. Na hora que você for colocar, fulano de tal, por seu advogado infracionado, vem oferecer queixa-crime contra o Marciano Xavier, residente na rua tal. O oficial de justiça vai lá fazer a citação do réu, do querelado. Chega lá, a vizinha, não, ele mudou. Você acha que o oficial de justiça vai sair procurando o cara por aí? Ele volta lá para o fórum e, ó, certifico que no dia tanto de tanto, procurei no endereço apontado na queixa e não encontrei. O que o juiz vai fazer? Intima aí o querelado para informar novo endereço. Conta 1, 9, 15, 18, 25, 29, 30 dias e ficou parado, cara. Já era. Ora, durante 30 dias você não informou o endereço, deixou o processo parado por 30 dias seguidos, já era. Não quer mais o processo. Caiu em perempção. Pode até não ter renunciado, evidentemente. Pode até não ter perdoado, mas caiu em perempção. Já falo para você que não tem perempção aqui, ó, porque se ele abandonar o processo aqui, o Ministério Público toma o processo, tá? Na subsidiária, muito bem. Na subsidiária, o que acontece? O Ministério Público toma o processo para ele de volta. Na renúncia não gera efeito na subsidiária, perdão não gera efeito na subsidiária, perempção não gera efeito. E os caras vão dizer para você que gera. Sobre a ação penal, indica a tentativa correta. A perempção ocasiona a extinção da punibilidade em todas as espécies de ação penal privada. Falso. Porque aqui não. Ô vítima, você está me processando por um roubo. Eu mudei de endereço. O juiz vai dizer, informa o novo endereço. 28, 29, 30. Meu advogado, que não é criminalista, já está alegre. Marciano, ó, você está livre. A vítima, ó, esqueceu de informar o endereço. Vou pedir para aplicar o artigo 60 do CPP. Para arquivar. E ele vai, meu advogado faz até o pedido, o juiz vem de lá para cá e dá uma lapada nele. Ele falou, para aí, pô. A ação penal é pública, a ação penal é privada subsidiária. Se a vítima se mostrou desleixada, o Ministério Público vai tomar ação. Não sei se eu respondi. Respondi? Tá? Na ação penal privada subsidiária, a perempção, a renúncia, o perdão, não tem efeito nenhum. Porque o Ministério Público, apesar de ele estar lá em segundo, mas ele pode virar em primeiro. Beleza? Outra hipótese de perempção. Falecimento ou incapacidade do querelante. Falecimento ou incapacidade do querelante. E eu já sei que querelante é o acusador, ó. Tá? Se não comparecer em 60 dias, o CAD, olha lá, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Agora mudou, ó. Copia ali e vamos para cá, ó. Ó, o processo está correndo, ó. E eu quero chegar numa sentença. Todo mundo quer chegar numa sentença. Lá é o objetivo final. Mas eu posso pular daqui para lá? Já não. O processo vai seguindo, ó. Pá. Ih, cara, ó. Ser humano é falível, cara, ó. Todos nós um dia vamos morrer. Ninguém quer chegar lá, mas vai morrer, não tem jeito. Tá certo? O querelante faleceu. Morreu. Mas então quem morreu, pessoal? Esse cara aqui, ó. Pessoal, não existe processo sem acusador, cara.
Da mesma forma que se o querelado morreu, acabou o processo, mas eu não quero saber do querelado. Meu negócio é o querelante. Querelante morreu. Sabe o que o Estado faz? Ó, espera 60 dias, tá? Que é um tempo suficiente para a pessoa cuidar do enterro, pedir parará e tal, para o CAD assumir o lugar dele. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pode assumir. Aí, os senhores podem me perguntar, Marciano, o sujeito que estava processando morreu. Ele tem esposa, ele tem pai, ele tem filho, ele tem irmão. Todos os 4 querem entrar no processo. Pode? Não. É nessa ordem. Tem cônjuge, preferência dele e dela. Tem ascendente, pai, mãe, avô, preferência dele. Tem descendente, preferência dele. Ou seja, se este não quiser, passa para esse. Se este não quiser, passa para esse. Se este não quiser, passa para esse. Se este não quiser, passa para o tio? Negativo, morre aqui. Beleza? E o prazo é 60 dias. Então, você tem 2 prazos. Ó. 30 dias seguidos e 60 dias. Cuidado com confundir o prazo. Caracteriza a perempção as seguintes hipóteses. Letra A, deixar de dar andamento no processo por 60 dias. Não. 60 dias é morte. Deixar de dar andamento por 30. Não comparecer sem motivo justo a qualquer ato processual. Não comparecer sem motivo justo a qualquer ato processual. Não comparecer sem motivo justo a qualquer ato processual. Pessoal, marcou uma audiência, é um ato processual. O querelante não compareceu. Mas não compareceu por quê? Porque está doente, porque está internado. Ele justificou, tá, pessoal? Se justificou, não sofre a punição, não vai ter o processo arquivado. Aqui, por isso, coloca, sem motivo justo. Mas, exemplo é, se você quiser colocar exemplo, faltar a audiência. Não justificou, já era. Prazo para justificativa, muito bem. Prazo para justificativa. Geralmente, o juiz dá 5 dias. Geralmente, porque é uma decisão interlocutória, terminativa, tá certo? Agora, a pessoa pode ligar lá antes da audiência, olha, tem audiência hoje, eu não vou. Agora, olha só, cara, 5 dias é um prazo normal para a pessoa ter faltado uma audiência e justificar. Por exemplo, hoje eu tive uma audiência, o link não entrou, entendeu? Ninguém acessou o link. Na mesma hora eu já justifiquei, falei, ó, o link não está dando certo, tá? Não pedir a condenação do querelado nas alegações finais. Não pedir a condenação do querelado nas alegações finais. Como assim? Pessoal, processo é cheio de formalidade. Antes da sentença, diz a lei que as partes, quem são as partes? Ó, o querelante acusador e o querelado têm o último momento de conversar com o juiz através de documento do advogado. Ele vai fazer um documento chamado, tanto o querelante quanto o querelado, faz um documento chamado alegações finais, que hoje chama-se memoriais. É o último momento. Esse último documento, quem está me processando, tem que pedir a condenação. Se não, entende que ele não quer a condenação. E não querer a condenação dá perempção. Tá? Extinção da pessoa jurídica sem deixar sucessor. Extinção da pessoa jurídica sem deixar sucessor. Extinção da pessoa jurídica sem deixar sucessor. Pessoal, olha aqui, ó. Querelante, querelado. Geralmente, pessoal, isso aqui é uma pessoa física. É um ser humano. Agora, veja bem, pessoal, aqui é uma escola, tá? Aqui é pessoa jurídica, aqui é empresa. Alguém difamou o LAC. Alguém difamou o LAC. O LAC toca um processo de difamação no cara. Então, quem é o querelante não é o Luiz, o professor Luiz, é a empresa
dele, pessoa jurídica que tem personalidade diferente. Não é isso? Tá bom. Imagina os senhores que o LAC resolve extinguir. Não quero mais saber, ficou milionário, não quer mais saber. Tá? Fechou. Foi lá e encerrou na junta comercial. Ora, extinguiu, ó, a pessoa jurídica sem deixar sucessor. Acabou o processo, porque é como se tivesse morrido, ó. Lembra que se for pessoa física, tem 60 dias para o CAD assumir? Se for uma pessoa jurídica aqui, ó, essa morte da pessoa jurídica, né, se não deixar sucessor, pessoal, Marciano, mas para aí, ó, fechou a escola, mas ficou o dono. Não, o dono não é sucessor, cara. O sucessor de outra empresa é outra empresa. Né? A gente fala empresa só para fins didáticos, que na verdade não é nem empresa. Empresa é um ramo de atividade. Nós estamos falando de pessoa jurídica. Né? Ora, uma pessoa jurídica é sucedida por outra. Quando ela é vendida para outra, cindiu. O Robert ficou com uma parte e o Luiz ficou com outra parte. Ora, o Robert é sucessor. Entendeu? Assim como a outra pessoa jurídica que eles abriram é sucessor. Né? Vendeu para outra. Essa outra entra no lugar. Não, acabou, extinguiu, acabou o processo. Beleza? Por isso, talvez não tenha prazo, né? De 60 dias. Não tem prazo. Extinguiu, no outro dia, se o réu provar que não tem sucessor, o juiz já arquiva o processo. Beleza? Senhores, terminamos então a ação penal. Mais alguns assuntos aí, estou anotando aqui, anota aí, ó. Né? Antes de ir para as questões. Coloca aí, ó, ação penal nas contravenções penais. Contravenções penais. Contravenções penais. Tá? 2 pontos. Pública incondicionada. Pública incondicionada. Caiu isso aqui para você, ó. Contravenções penais. É de ação penal privada. Negativo. Contravenção penal é pública incondicionada. Pronto, tá? Próximo. Já falamos que cuidado com a representação e a queixa pode ser dado por procuradores com poderes especiais. Cuidado. Coloca outro tópico aí, ó. Crime contra a propriedade imaterial. Crime contra propriedade imaterial. Crime contra propriedade imaterial. Pessoal, se eu praticar um furto contra ela, o furto, o objeto é uma propriedade imaterial ou material? Material, pô. Agora, veja bem, pessoal. Olha aqui, ó. Se você verificar, a camiseta dele. Ó, um laque lá, ó. Entendeu? Isso aí, ó, é uma marca. Ou para aquele que estuda direito empresarial, pode dizer, Marcelo, é uma patente. Sei lá, para mim não tem diferença nenhuma. No processo penal, marca e patente, para mim, para o crime ali, está valendo. Mas aquele ali, ó, é uma propriedade imaterial. Você não consegue palpar o bem, mas é um bem, cara. Entendeu? É um bem, ó. Muito bem. Sabe o que eu faço? Eu resolvo montar uma escola. E sei que tem fama. Eu monto uma escola com o mesmo nome, cara. Faço camiseta, panfleto e os cambal. Ah, vai ter busca e apreensão lá na minha empresa. Vai pegar as camisetas, vai pegar os panfletos. Porque esse crime contra a propriedade material, porque eu estou violando a patente, a marca dele, a camiseta está deixando vestígio. A placa que eu coloquei lá deixa vestígio. Vai fazer uma perícia nesse trem para ver se realmente... Porque se eu mudar uma coisinha ali, já não dá, né, pessoal? Não, vai fazer perícia para ver se realmente é igual, tal, e eu vou sofrer um crime. Muito bem, então coloca aí, ó. Propriedade imaterial, 2 pontos. Quando o crime deixar vestígio, é necessário
o exame de corpo de delito. É necessário o exame de corpo de delito para o recebimento da denúncia. Para o recebimento da denúncia. Está lá no artigo 525 do CPP. Tá? Quando o crime deixar vestígio, é necessária a perícia. É necessário o exame de corpo de delito e perícia é a mesma coisa. Para o recebimento da denúncia. Na linha do tempo é assim, ó. Ó. Tá bom? Eu estou usando uma marca aí dos outros. Fez busca e apreensão lá no meu escritório, na minha empresa, pegou um monte de panfleto e tal, deixou vestígio. Manda para a perícia. Tá bom. Terminou o inquérito policial, veio a denúncia, o juiz, hora que for receber, opa, peraí. Cadê o laudo? Não tem. Pronto. O juiz vai rejeitar a denúncia. Por quê? Porque a lei fala que em crime de propriedade material que deixar vestígio, tem que ter a perícia. Pessoal, e em outros crimes? A perícia pode juntar até a sentença, até antes da sentença. Nesse tipo de crime, a perícia tem que estar antes do recebimento. Senhores, terminamos a ação penal, vamos lá então, uma porrada de questões agora para ver. Oi. Pode, se for para fins de entendimento, pode, isso mesmo, tá? Lembrando que está ligado com marcas e patente, né? Pode, tá aí. Pode, se tiver registrado isso, se tiver registrado, tá certinho. Tá, beleza? Pessoal, vamos lá? Conforme o Código de Processo Penal, assinar a alternativa correta. E os senhores vão me ajudando aqui para ver se nós fixamos o conteúdo, tá? A ação penal nas contravenções será iniciada com o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido. Não, porque a ação penal em contravenção é pública incondicionada, falso. Ordenado o arquivamento do inquérito, lá atrás já, ó. Ordenado o arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, uma sindicância, qualquer trem, o órgão do MP, ao investigado e à autoridade policial, encaminhará os autos para o depósito físico. Que tá nada a ver isso aí. Primeiro que tá mal escrito pra cacete, não é isso? E segundo, como aí vai avisar investigado, vai mandar para... Nada a ver, tá? Talvez o cara tentou aí, ó, fazer alguma coisa com o pacote anticrime. O pacote anticrime fala que o Ministério Público ordenará o arquivamento e remeterá os autos para a instância revisora do MP, bem como encaminhará intimação para o delegado, para a vítima e para o suspeito. E a vítima terá o prazo de 30 dias para recorrer. Lembrando que esse ponto não está valendo, porque está suspenso pelo Supremo. Eu acho que eu falei para os senhores aqui, né? Tá? Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância judiciária, conforme dispuser o respectivo regimento interno. E aí? Não, porque está tudo certo, mas não é instância judiciária. Está dizendo que ele vai recorrer para o juiz, não é. Ele vai recorrer para o chefe do Ministério Público, então falso. Tá? Para a instância do Ministério Público, e não para a instância judiciária. A queixa, chefe do MP, a instância revisora. Tá? Isso. Quando ele... Isso. Tá? Porque, olha só, o promotor lá de Cáceres, né, ele tem a instância revisora. Qual que é a instância revisora? Depende do regimento interno. A instância revisora, geralmente, é o colégio do Ministério Público. Né? No Ministério Público Federal, por exemplo, chama-se Câmara de Coordenação e Revisão, CCR. Entendeu? Tá? Lá tem o PGR, Procurador-Geral, mas abaixo dele tem um CCR, porque o regimento interno já determina que é a CCR que faz isso. Tá? É a instância revisora do MP, e não a instância do Poder Judiciário. Tá bom?
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar no instrumento do mandato o nome do querelante, ok? A menção ao fato criminoso, ok? Salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas do juízo criminal. Exatamente. A procuração tem que ter poderes especiais com todas essas informações, tá bom? Verdadeiro. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação se restringirá ao cônjuge, o ascendente. Esqueceu do... É o CAD. Alguém tem dúvida nesse negócio de CAD aí? Tem ou não? Não, né? Porque existe um macete aí para descobrir esse negócio do CAD. Mas todo mundo não tem dúvida, né? Tá? Ao sair de sua casa, em 17/5... Pessoal, toda vez que você pegar uma prova de processo penal, pegou prova de processo penal e teve data, você pode ir para o rascunho, tá? Vai para o rascunho, senão vai dar merda, entendeu? Caiu data para você, você já... Por isso que tem um rascunho na sua prova, você já vai para o rascunho, porque olha aqui, ó. Ao sair de sua casa, em 17/5 de 2020, Miriam foi surpreendida por faixa anônima, estendida na via pública, com diversas ofensas à sua honra. Então, já vem aqui, ó, data do fato. Olha lá, ó, quando que foi? 17/5 de 2020. Crime contra a honra. Primeira coisa, pessoal, data do crime para nós é irrelevante no processo penal para fins de, mas sim data da ciência da autoria. E continua, ó. Diante da humilhação sofrida, Miriam deixou o país e foi morar no exterior, sem se interessar em descobrir o responsável pelos fatos. Em 3/1 de 2021, Miriam recebeu mensagem de Sandra, sua antiga vizinha, confessando ser ela a autora das ofensas, bem como esclarecendo que informou os fatos ao delegado de polícia, em razão de seu arrependimento. Opa, ciência da autoria. Ela teve ciência da autoria, ó. Quando? Ó, 3/1 de 2021. Pessoal, se nós fôssemos contar os 6 meses aqui, ó, olha aqui, ó, 6 meses vai dar mês 5, ó, mês 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ia morrer aqui, ó, no mês 11 de 2020. Aí só falta você descobrir o dia, se é 17 ou 16. Porque 6 meses dá no mês 11, não dá? Mês 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora só falta descobrir o dia. Morreria no dia 16. Nunca conta direito penal de pau a pau. É sempre um dia antes. No direito penal não vai de pau a pau. Um dia antes. É assim, tá? Fala assim, se exclui o início, inclui o início e exclui o fim. Ó, eu incluí o início e excluí o fim. Qual seria o fim? Dia 17. Dia 17 não. Só que isso para mim é irrelevante. O relevante é aqui, ó. Quando ela ficou sabendo da autoria, foi exatamente no dia 3/1. Mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu venho aqui, ó. Mês 7 de 2021. O último dia que ela pode entrar com queixa ou representar, sei lá que trem é aquele ali, é no dia 3? Não, no dia 2, porque não vai de pau a pau, vai um dia antes. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver se a providência dela está dentro do prazo. Paramos onde aqui, cara? Arrependimento. Miriam entrou em contato com seu advogado em 25/1 de 2021, tá bom? Para esclarecimentos jurídicos, informando que permanece no exterior. O advogado deverá esclarecer naquela data que o crime praticado seria de injúria, de ação penal privada. Logo, a abertura do inquérito policial poderá ser determinada pela autoridade policial diretamente, mas a ação penal depende da iniciativa privada. Falso. A ação penal privada, para abrir inquérito, tem que ter requerimento, e para ter queixa, para ter processo, tem que ter a queixa, ainda que com procurador especial.
A abertura, o advogado tem que informar, a abertura do inquérito policial não poderá ser determinada pela autoridade policial, nem requerida por Miriam, pois operou-se o prazo prescricional. Não, não operou. Ela procurou o advogado no dia 25/1, olha aí. Entendeu? Se alguém levou em consideração isso aqui, já tinha ido, mas não leva em consideração isso aqui. Tá? E duas coisas, tem mais um erro aqui, né? E não é prazo prescricional, é prazo decadencial. A queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam, mas, se através de procurador, exige-se poderes especiais. Verdadeiro, porque ela está dentro do prazo e ela está no exterior, não tem problema, dá uma procuração com poderes especiais. A inicial acusatória não poderá ser oferecida por Miriam, pois operou-se o prazo decadencial. Falso. Tá bom? Então, fechamos essa. A queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam, pessoalmente ou por procurador, sem poderes especiais, com poderes. Próximo. Considere a seguinte assertiva, irmão, nós vamos até 10h15, né? Vai dar para terminar. A renúncia ao exercício da ação penal privada consiste na abdicação, abrir mão, desistir do direito de sua propositura e depende da aceitação da parte adversa. A renúncia precisa ser, não, renúncia é unilateral, então aqui falso. O princípio da indivisibilidade da ação penal privada não se aplica à ação penal pública incondicionada, pois nesta é permitido o aditamento ou até posterior oferecimento de outra denúncia pelo Ministério Público. Senhores, verdadeiro, porque a indivisibilidade diz o Supremo e o STJ, hein? A indivisibilidade só se aplica à ação penal privada e não à ação penal pública. A ação penal pública é divisível. O Ministério Público falou, vocês eu vou denunciar, vocês não. Mas lá na frente eu posso incluir gente. É isso que está dizendo. Então, verdadeiro. No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, no caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituem o corpo de delito. Verdadeiro, acabamos de falar isso aí, portanto, VV. As assertivas 1, 2 e 3 correta, não. 1 e 3 correta, não. 1, 2 e 3, não. Incorreta, né? 1 e 2 estão corretas? Não. 2 e 3 estão corretas. Beleza? Senhores, processo penal não tem mistério. Veja que é uma questão para promotor e os vários aqui que não são formados em direito, dá para matar essa questão. Não dá? Ou estou mentindo, pô? Dá ou não dá, cacete? Pô. Senhores, não tem saída. Melhor, você tem o conteúdo. Você tem o conteúdo. Se você quiser fixar o conteúdo, questões, cara. Muita questões, muita questão. Cara, isso é experiência, cara, entendeu? Eu, antes de ser advogado, era concurseiro, cara. Questões, cara, questões em cima de questão, porque você vai pegando, treina você para fixar o conteúdo, você demora mais tempo para esquecer, muito mais tempo, fixação a longo prazo, tá certo? E você treina para descobrir as pegadinhas. Você não cai nas pegadinhas do cara. Porque você, opa, aqui, você viu que ele muda uma palavra, instância judicial, estava tudo certo que ele tem de instância judicial, entendeu? Senhores, considerando os aspectos gerais do direito processual, direito penal brasileiro, julgue o item subsequente ou subsecutivo. Não cabe ação penal privada, subsidiária da pública, se o Ministério Público, em vez de oferecer denúncia, promover o arquivamento do inquérito policial dentro do prazo legal. Verdadeiro. A vítima vai ficar bravo, tal, mas fazer o quê? Ele não ficou inerte, verdadeiro, certo? Com relação a processo penal, vamos lá? A representação da vítima é uma condição de procedibilidade da ação penal, que dispensa formalidade. Lembra que eu falei que pode ser até em papel higiênico? Bastando a intenção das vítimas em autorizar essa persecução penal. Verdadeiro, não tem formalidade, basta a intenção. Tá? Verdadeiro. De acordo com o CPP, marca a alternativa correta.
A representação é retratável, ainda que já oferecida a denúncia. Não, ofereceu daqui para frente, não retrata mais. Ela é irretratável depois de oferecida a denúncia. B, ao ofendido, a quem tem a qualidade para representá-lo, ou ao Ministério Público, caberá intentar ação privada. O Ministério Público não intenta ação privada. O Ministério Público faz ação penal pública, falso. C, é facultado ao MP a desistência da ação penal, princípio da indisponibilidade. Uma vez oferecida a denúncia, não pode o Ministério Público desistir da ação penal. Está lá no 42 do CPP, por ali. D, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Princípio da indivisibilidade, verdadeiro. De acordo com o CPP, é correto dizer: o direito de representação somente poderá ser exercido pessoalmente pelo ofendido. Mentira. Pelo ofendido, pelo seu representante legal ou por procuradores com poderes especiais. A ação penal deverá ser proposta no prazo de até 15 dias, após reduzida a representação a termo. Não. Está dizendo que é o seguinte: depois que fez a representação, promotor, você tem 15 dias. Não. Ele pode requisitar inquérito, ele pode pedir o arquivamento, não, ele tem que oferecer denúncia, pô, tá? C, a representação deverá ser feita diretamente à autoridade policial. Deverá, não. Poderá, porque ela pode ser feita para o delegado, para o juiz ou para o MP. Concorda ou não? A ação penal decorrente da representação criminal deverá ser instruída obrigatoriamente com a cópia do inquérito policial. Quem falou? Se o inquérito policial é dispensável. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato de sua autoria. Verdadeiro, tá? A ação penal pública pode ser incondicionada, tranquilo, ou condicionada à representação. Em relação à ação penal pública condicionada à representação, há a exigência da manifestação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representar, se for menor, pai, mãe. Acerca da ação penal pública condicionada à representação, assinala a opção correta. Ele quer saber só da condicionada à representação. A representação é uma condição de procedibilidade da ação penal. E sua ausência impede o MP de oferecer denúncias. Verdadeiro. Se não tem representação, o MP não pode oferecer a denúncia. Opera-se a decadência da ação penal condicionada à representação se o direito de representar não for exercido no prazo de 6 meses. Verdade. A contar do fato criminoso, a contar da ciência da autoria. O ofendido pode, a qualquer tempo, exercer o direito de retratar. Pode parar a qualquer tempo, não. Até o oferecimento. Na Maria da Penha, até o recebimento. A ação penal pública condicionada à representação é essencialmente de interesse privado e regido pelos princípios da conveniência. Falso, é público. A ação penal pública condicionada ela é pública, só exige a representação. A irretratabilidade da representação inicia com a instauração do inquérito. Não, inicia com o oferecimento da denúncia. Acabaram, senhores? Acabou. Senhores, na próxima aula, amanhã, estudaremos prisão em flagrante, tá?